Olá, você com certeza teve ou conhece alguém que já teve apendicite. No vídeo de hoje vou falar um pouco mais sobre esse órgão chamado apêndice e sobre a sua principal doença, que é a apendicite aguda. O apêndice é um órgão tubaliforme de tamanho variado, cuja base encontra-se no ceco, que é a primeira porção do intestino grosso, localizado no quadrante inferior direito do abdômen. A extremidade do apêndice tem localização variada. Este órgão não tem uma função específica e a sua principal patologia é a apendicite aguda. Porém, outras raras doenças podem ocorrer, como os cânceres primários, como adenocarcinoma, carcinoide, tumores neuroendócrinos. O diagnóstico do câncer pedicular é clinicamente difícil, pois, na maioria das vezes, os sintomas são de apendicite aguda, portanto, o diagnóstico é feito durante a cirurgia ou após a cirurgia com a análise do patologista. Outras vezes ocorrem poucos e não específicos sintomas. Neste vídeo vamos focar apenas na apendicite aguda. A apendicite é a inflamação do apêndice. Ela é mais comum entre os 10 e os 30 anos, mas pode ocorrer em qualquer idade. E não existem fatores comportamentais que possam aumentar ou diminuir o risco de apendicite. Uma curiosidade, os astronautas eles são submetidos à retirada do apêndice de forma preventiva. As causas da apendicite não são sempre claras, mas algumas situações são conhecidas por levar à inflamação do apêndice, como obstrução por gordura ou fezes, que chamamos de fecalito, infecções intestinais e obstrução por vermes. Em todos os casos, as bactérias presentes naturalmente dentro do apêndice começam a se multiplicar rapidamente, causando inflamação e inchaço do apêndice, que também fica cheio de pus. Se não tratado rapidamente, a apendicite pode causar o rompimento do apêndice, que leva a uma peritonite e até óbito nos casos mais graves, onde não se fez o tratamento adequado. Geralmente, o primeiro sintoma é a dor em volta do umbigo, que pode ser fraca no início, mas que se torna cada vez mais aguda e forte. Você pode ter o apetite reduzido, náusea, vômito e uma febre baixa. À medida que aumenta a inflamação dentro do apêndice, no processo que varia de 12 a 18 horas, a dor tende a se mover mais para baixo e para o lado direito, local diretamente acima do apêndice, que é o chamado de ponto de McBurney. Em alguns casos, a dor mais intensa pode ter localização diferente dependendo da posição da extremidade do apêndice, ou, por exemplo, nas mulheres grávidas, onde o útero, conforme ele vai aumentando com a gravidez, ele desloca o apêndice. Um sinal comum de apendicite com inflamação da cavidade abdominal, chamada de peritônio, é a descompressão brusca positiva. Nesta manobra, realizamos uma pressão no local do apêndice, seguida de uma descompressão brusca, e neste momento o paciente relata uma dor, normalmente de forte intensidade. Se o apêndice se rompe, a dor pode desaparecer por um breve período e o paciente se sente melhor repentinamente. No entanto, como houve o rompimento, as bactérias se espalham, fazendo que, em pouco tempo, a dor volte de maneira mais intensa e espalhada pelo resto do abdômen. O diagnóstico é realizado pelo médico através da análise desses sintomas, do exame físico. Em alguns casos duvidosos, podemos solicitar alguns exames complementares, como o exame de sangue, o hemograma, onde haverá um aumento das células de defesa, a proteína C reativa, que é um teste inespecífico para inflamação, o beta-HCG é importante para mulheres com atraso menstrual, pois pode se confundir a apendicite com a gravidez ectópica. Outro exame importante é o ultrassom, que é um exame não invasivo, utilizamos nos casos duvidosos, onde o radiologista pode observar a presença de líquido livre dentro do abdômen, que pode corresponder àquela secreção purulenta, e ele também observa o espessamento do apêndice, inflamação da gordura em volta do apêndice. Nas fases iniciais, esse exame pode ser normal. Outro exame muito importante é a tomografia de abdômen, que é um exame mais acurado que o ultrassom, principalmente no paciente obeso. O tratamento da apendicite aguda é cirúrgico, através de um procedimento chamado apendicectomia, que é a retirada do apêndice, que atualmente é realizado pela via videolaparoscópica, que é uma cirurgia minimamente invasiva, na qual, através de pequenas incisões, são introduzidos materiais cirúrgicos especiais que permitem a retirada do apêndice, favorecendo uma recuperação pós-operatória mais rápida, com menos dor, menos risco de hérnia. Além da cirurgia, realizamos analgesia, reposição volêmica e antibiótico terapia.
Então, pessoal, a apendicite aguda é a doença cirúrgica mais comum nas urgências no aparelho digestivo. É uma doença normalmente de fácil diagnóstico, que o tratamento cirúrgico é relativamente simples, mas que, se não for feito o diagnóstico correto, a tempo, o tratamento adequado, pode levar inclusive a óbito. Então, se sentir dor no abdômen de forte intensidade, que não melhore com analgesia comum, procure o médico, procure o pronto-socorro, que pode ser apendicite. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.